Negociação é uma competência cada vez mais exigida dos gestores. Mas nem sempre foi assim. Na sua opinião, quando é que negociação de fato passou a ser uma competência fundamental para o gestor de uma organização? Há um claro divisor de águas, né, da importância de negociação no contexto brasileiro. É o ano de 1980, em que começou a abertura política no Brasil e, juntamente com a abertura política, veio a abertura comercial, que fez com que as pessoas tivessem que negociar, mas até como uma obrigação de sobrevivência. A par disso, houve algumas mudanças, né? Alguns desenvolvimentos, vamos chamar assim, na maneira pela qual se via e se negociava nas empresas. A primeira grande mudança veio com a globalização. A globalização fez com que uma negociação realizada no Brasil também dissesse respeito à mesma negociação valendo para Estados Unidos, com o próprio contexto europeu, enfim. Eu poderia negociar alguma coisa no Brasil e essa negociação servir para outros países. Um outro aspecto que seria importante salientar é que, como a negociação se tornava cada vez mais complexa, as pessoas tiveram que se preparar mais para negociar. Tiveram que, especialmente, planejar mais como é que se desenvolveria esta negociação. E, por último, uma razão bastante interessante, que é a ascensão dos vendedores, do ponto de vista de conhecimento de negociação, até o ponto em que esse conhecimento dos compradores se nivelou aos conhecimentos dos vendedores, porque tradicionalmente se dava mais importância a quem vende e não a quem compra. Então, veja só, você está dizendo que a globalização, que o maior cuidado com a preparação e um certo nivelamento das competências entre compradores, vendedores ou negociadores em geral, acaba levando a uma mudança na própria forma de negociar. Mas você acha que o conceito de negociação também mudou ao longo do tempo, dos anos 80 para cá? Eu acho que o conceito de negociação certamente mudou. Vamos ver alguns aspectos dessa mudança, né? O primeiro aspecto do conceito é que negociação é um processo. Ele não começa no momento em que as pessoas se sentam à mesa e nem termina no momento em que as pessoas se levantam da mesa. Tudo que eu fiz antes da negociação influencia o processo de negociação. E tudo que eu fiz ou vou fazer depois da negociação também influencia esse processo. Evidentemente que nós estamos falando de uma negociação que é relativamente repetitiva. Isso é, eu vou voltar a negociar com a pessoa que hoje está na minha frente. Então, esta é uma das mudanças, né? Outra mudança é que hoje, quanto mais eu ouvir, praticar, digamos, a competência de ouvir, mais eu vou ser um bom negociador. Então, negociação envolve também ouvir. Outro aspecto é, nós temos que admitir que na negociação há interesses comuns e conflitantes. É inimaginável achar que nós sempre vamos encontrar ou só interesses conflitantes ou só interesses comuns. Esse é um aspecto que eu acho interessante. Porque, veja, muitos autores falam do tal do método ganha-ganha. Você acredita em método ganha-ganha? Eu acredito em método ganha-ganha quando se fala dos resultados da negociação. E não acredito tanto quando se fala do processo de negociação. Explicando melhor. Durante a negociação, os dois lados têm que ceder, como nós dissemos, a interesses comuns e conflitantes. Os dois lados têm que ceder para que a própria negociação se desenvolva. Se nós usarmos como sinônimo de ceder, perder alguma coisa ou deixar de ganhar alguma coisa, certamente no processo de negociação